Você já deixou de tomar uma decisão só para evitar o sofrimento? Ou você já deixou de avançar porque estava com medo do que poderia acontecer? Já escolheu se proteger, mesmo sabendo que estava se afastando do propósito? O problema nunca foi sentir medo. O problema é quando o medo começa a decidir por você. Deixa eu ler com você o Salmo 56. Está escrito assim, Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Deixa eu te contextualizar rapidamente. Salmo 56. Davi escreve esse salmo quando ele foi capturado pelos filisteus em Gate. Ele está totalmente vulnerável, exposto, cercado. Então, o que ele está tratando aqui não é um medo imaginário, é uma ameaça real. E ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens me oprimem. Aqui não é medo psicológico apenas, é circunstancial. O medo é real, está acontecendo algo terrível. O primeiro ponto muito importante aqui, a Bíblia não nega o medo. Davi não diz, eu não estou com medo. Ele diz, quando eu estiver com medo. Por que isso muda tudo? Porque a fé madura não nega o medo, ela reconhece e se reposiciona. Grave muito bem essa frase. Coragem não é ausência de medo, é governar sobre ele. O versículo central é o verso 3. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Observe essa estrutura. O medo vem, a confiança é escolhida. O problema é quando o processo está invertido. O medo vem e você confia no medo, no que ele está expondo para você. Você acredita no cenário catastrófico, você acredita na rejeição antecipada, você acredita que tudo vai dar errado e começa a decidir baseado nisso. Agora, como o medo começa a controlar a mente? Ele começa pequeno. Você evita uma conversa, você adia uma decisão, você não assume uma posição. Não. Você, às vezes, se esconde atrás de justificativas espirituais, dizendo, eu estou esperando em Deus. Mas no fundo é medo. Você está com medo. E muitas vezes você não está esperando uma direção divina. Você é uma autopreservação disfarçada de prudência. Essa que é a realidade. Agora preste atenção no que Davi diz no verso 9. Quando a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei, porque Deus está comigo. O medo questiona a identidade. Ele sussurra, você não vai conseguir, você não é suficiente. Eles vão te derrubar. Mas Davi faz algo muito poderoso. Ele fala com a própria alma. Isso não é emoção, é decisão racional, espiritual. Isto eu sei, afirmação, Deus está comigo. Escreve isso nos comentários. Eu sei disso, Deus está comigo. Escreve aí, eu sei, Deus está comigo. Preste atenção no seguinte, o medo não some, ele perde o controle. Davi ainda está em território inimigo, mas o interior dele já está dominado. No verso 11 ele diz, em Deus ponho a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei. Perceba, ele ainda pode sentir, mas não é governado. Bem, dentro disso tudo, vamos agora para a nossa aplicação prática. Hoje você pode estar com medo de perder, com medo de decidir, com medo de falhar, com medo de enfrentar. O medo pode até bater a sua porta, mas ele não pode sentar à sua mesa para discutir a sua vida. Quando o medo começa a decidir por você, você começa a viver pela ameaça e não pela promessa. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. O medo vai continuar visitando a sua mente. Não importa quantos anos você tenha ou quanta experiência você tenha, mas confiança
é uma escolha diária. Você precisa escolher. Não espere o medo desaparecer. Decida quem vai governar antes dele começar a falar. Porque quando Deus parece longe, a alma entra em guerra, a fé fica sob pressão, mas você ainda pode escolher quem vence dentro de você. Escuta com muita atenção isso que eu vou te dizer agora. O medo pode estar tentando cercar você por todos os lados. Pode estar pressionando suas decisões. Pode estar soprando dúvidas no seu ouvido, mas ele não tem o trono da sua vida. Ele não governa a sua história. Ele não define o seu destino, não determina os seus próximos passos. Ele pode até gritar o que ele quiser, mas a promessa de Deus ainda fala mais alto na sua vida. Pode haver guerra ao seu redor, mas há governo sobre você. Se Deus é por você, nenhuma ameaça tem autoridade ou a palavra final na sua vida. Você não foi chamado para viver escondido, não foi levantado para retroceder, não foi sustentado até aqui para parar agora. O medo pode até bater na sua porta, mas ele não vai sentar à mesa. Ele pode tentar até controlar sua mente, mas não controla a sua identidade. Hoje não é o medo que decide na sua vida. Diga para si mesmo, hoje é a fé que governa. E quando a fé governa, Deus governa. O medo perde o trono. Deus continua no controle. Glória a Deus. Escreve nos comentários aqui embaixo. Deus não faz greve. Deus não está em greve. Está no controle da minha vida. No dia em que temer, hei de confiar em Ti, Deus. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, o botão inscrever-se é aqui embaixo. Clica nele, você não vai pagar nada por isso. Deixa o seu like no vídeo, comenta, compartilha com amigos, com irmãos, com parentes, joga no seu grupo de WhatsApp para que outras pessoas tenham acesso a esse devocional. Olha, Deus abençoe a sua vida. Céus abertos sobre a sua história.